Olá pessoal, boa noite. Quero cumprimentar primeiramente a nossa tutora, a Nilza, tutora à distância, e nossa tutora presencial, Maria Aparecida, e também a nossa professora Vivi. Vou apresentar o grupo. Essa é a Maria, Umbelina e Alex, e sou a Valdirene. Nós somos acadêmicos do curso de Administração Pública e somos do Polo de Colíder, e nossa disciplina é Seminário Temático 1. Eu vou falar um pouquinho sobre políticas públicas. Políticas públicas são entendidas como o Estado em ação, o Estado implantando um projeto de governo, através de programas de ações voltadas para setores específicos da sociedade. O controle das políticas públicas é um direito e dever de todos para a efetivação da democracia participativa. Nos últimos tempos, a administração das políticas públicas se tornaram mais democrática, com o Estado desenvolvendo um país mais próximo da sociedade. A população participa com mais empenho e importância nas políticas públicas. O que seria políticas públicas? É um conjunto de decisões, planos, metas e ações do governo para resolver problemas de interesses públicos, como na melhoria da saúde, educação, meio ambiente, construções de pontes, segurança e entre outros. E através de grupos organizados, a sociedade faz seu apelo aos seus representantes, que são o vereador, os deputados e senadores, que são membros do Poder Legislativo. E esses mobilizam os componentes do Poder Executivo, que é o prefeito e o governador, para que eles atendam solicitações da população. Pastor Maria. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a construção da democratização nas políticas públicas. As políticas sociais brasileiras se desenvolveram no século passado. A Constituição de 1988 coloca como pauta de discussão da sociedade brasileira o direito à saúde, sendo que o serviço de saúde é de relevância pública. Cabe ao Estado garantir as condições necessárias ao atendimento à saúde da população. Quanto ao processo de construção da democracia, o Brasil enfrenta um dilema entre dois processos distintos. De um lado, o processo de alargamento da democracia, na criação de espaços públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos de discussão da tomada de decisão nas questões públicas. O processo de alargamento é um paradigma que configura a relação complexa entre participação e democratização e Estado. Quanto às tomadas de decisões das políticas públicas, a sociedade civil, que chamamos de organizações e associações, são livres em vários segmentos da sociedade. Práticas participativas. Demonstra que a administração pública encontrou seu lugar na democratização. As entidades da sociedade civil organizada passaram a fazer parte das políticas públicas, nos processos de formulação, implementação e avaliação. Não há quem não defenda a descentralização e a democratização. A participação é única e independente. De um lado, temos projetos políticos de cunho democratizante. O sentido deve ir além da democratização do Estado. Dando seguimento ao Berlim. Boa noite. Dando continuidade ao assunto política pública, é preciso conhecer
os espaços e instrumentos de participação. Vamos conhecer alguns deles, como município, territórios, estados, levando em consideração da realidade socioeconômica e política pública e seus espaços e suas ferramentas de participação. Elas são constituídas como Constituição Brasileira, a partir de 1988, que criou os conselhos parietários, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criou também a aposentadoria rural, com direito a um salário mínimo. Criou também 4 meses de licença maternidade e também o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura. O Movimento Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais são classificados pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. No Poder Executivo, tem a função de administrar o município, o Estado e a União. O Poder Legislativo tem a função principal de fazer as leis, aprovar o orçamento e fiscalizar o Executivo. No Poder Judiciário, tem a função principal de fazer cumprir as leis. Alex. Boa noite. Vou falar sobre alguns espaços de gestão das políticas públicas. Conselho Paritário de Gestão. Na sua maioria, composto de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil organizada, que tem a responsabilidade de formular políticas, executar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Os conselhos são deliberativos e tratam de políticas específicas tais como educação, saúde, agricultura, criança e adolescente. A Câmara de Vereadores é um espaço que funciona para concordar com as decisões do prefeito. Contudo, é fundamental acompanhar as sessões. As lideranças comunitárias e sindicais também podem encaminhar projeto. Vou falar sobre alguns conselhos. Conselhos de Desenvolvimento Rural. Deve propor políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, que possam apoiar a agricultura familiar, gerar emprego e distribuição de rendas. Conselho de Saúde. Deve buscar soluções para os problemas de saúde que afligem o povo do campo. Conselho de Educação. Deve encaminhar propostas que favoreçam a implementação de diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Deve, junto com este conselho, desenvolver ações de combate ao trabalho infantil e de proteção dos direitos da criança e do adolescente. São ferramentas de construção das políticas públicas, leis orçamentárias, que determinam onde, como e quando gastar ou aplicar os recursos do município. Planos municipais. O que são eles? São planos feitos pelo governo municipal e onde se definem as orientações e prioridades de trabalho. Plano plurianual. O que são? Plano de ação que cada município faz para o período de 4 anos.
e deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores, e a Lei de Diretrizes, que são, anualmente, o município estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano seguinte. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi apresentado e nós do grupo agradecemos a atenção de todos.